E aqui estamos para mais um Curriculum Cast, o podcast da Curriculum, onde eu sempre trago pessoas muito interessantes, com histórias de vida muito legal, com muitos ensinamentos para todos nós. Hoje eu estou aqui com Beto Pandiani. Beto, um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Foi ontem, né? Em cima da hora, ainda bem que deu certo. Um prazer. O Beto já viajou para o Ártico, para a Antártida e já fez várias outras viagens exploratórias, viagens assim extremamente emocionantes, que é o que ele vai contar hoje para nós. Mas parece que o maior descobrimento dele não é no que estava fora, é no que está dentro. Também. Estou errado, Beto? Também, né? O fato do barco não ter cabine, né? Ele já imprime para nós, velejadores, uma viagem muito diferente de um barco convencional, né? E eu vou querer perguntar tudo isso, mas antes, deixa eu entender um pouquinho melhor quem é o Beto, como é que o Beto veio parar no barco e no oceano. Começou muito inspirado pelo meu pai, né? Meu pai, eu nasci em Santos, meu pai era italiano, veio para o Brasil para construir a refinaria de Cubatão e ele velejava na Itália, ele competia na década de 30. E eu tenho a lembrança clara de eu assim, no colo dele, com 6, 7 anos, ouvindo as histórias das competições. Lembro de ter visto um livro, fotografias, né, em preto e branco, e aquilo me deixou muito assim marcado. Qual o nome dele? Corrado Pandiani. Corrado. E até aquela época a minha ideia era meu sonho era ser astronauta, né? Depois eu fui mudando para velejador, né? Eu brinco que na hora que eu percebi que o meu foguete não ia decolar, eu pensei, bom, se eu pegar um barco à vela, for para o meio do oceano à noite, cheio de estrela, é mais ou menos parecido, né? Então teve esse impulso lúdico aí na minha vida, mas meu pai foi embora cedo, né? Morreu cedo. E então, depois de uns anos, quando eu comecei a competir, velejar de Hobbycat 16, que é uma classe, né? Sim. É um catamarã. Catamarã é um barco de 2 cascos, né? Normalmente são barcos rápidos. Eu comecei a competir em 82 para 83, na verdade 83, velejar em 82. E me apaixonei pelas competições e foram 10 anos competindo. Na época eu trabalhava, eu tinha restaurante em São Paulo. Na verdade eu comecei como barman, depois de 5 anos abri meu próprio negócio, aí foram várias casas noturnas que eu fui sócio, né? O Aeroanta, o Singapore Sling, Olivia, Clube Base, enfim. Foram 15 anos na noite, paulistana. E depois de 10 anos competindo, estava indo muito bem, ganhando título importante, velejando fora do Brasil. E aí tive um dia a ideia, junto com o Marcos Susbacher, uma ideia, a gente fala assim, uma ideia, não é uma ideia brilhante, uma ideia maluca, né? De pegar esse mesmo barco, um barco semelhante a esse, sem cabine, né? Um catamarã, que normalmente é feito para velejar em lugares protegidos, como Ilhabela, Ubatuba, né, a represa de Guarapiranga. E usamos esse barco para fazer a primeira das viagens, que foi Miami-Ilhabela. Essa viagem aconteceu... Miami-Ilhabela. E pelo que eu dei uma fuçada, né? E vocês passaram por dentro do Rio Amazonas? Nós fizemos... Essa viagem durou 289 dias, né? Nossa, quase um ano. E a gente veio pulando pelas ilhas do Caribe, né? Pingando, vamos dizer assim, né? Algumas vezes a gente não conseguia chegar em terra em menos de 12 horas, então nós éramos obrigados a velejar de noite, né? O barco não tem cabine, tinha que velejar, não tinha para onde, não tem como dormir no barco, né? E depois de 100 dias nós chegamos em Trinidad, e Trinidad está bem colado na Venezuela. E em frente a Trinidad você tem o delta do rio Orinoco, que é um rio de proporções amazônicas, um rio grande, é o mais importante rio da Venezuela. E nós entramos obviamente a gente fez um planejamento para isso, né? Não é que a gente decidiu na hora, né? Nós entramos no rio Orinoco, colocamos motor de popa nos 2 catamarãs, eram 2 barcos, e um catamarã recebeu uma
navegamos 5.500 quilômetros até chegar em Belém. Então, nós navegamos pelo Rio Orinoco, contra a corrente. O Rio Orinoco, lá em cima, já no alto, já próximo do Brasil, tem um canal que chama Cassiquiare, natural, de 320 quilômetros, que chega na fronteira tríplice Brasil, Colômbia e Venezuela. Aí entramos no Brasil por Cucuí, aí descemos o Rio Negro inteiro até Manaus, e depois o Amazonas inteiro até Belém. Ou seja, a gente cruzou todo o norte da América do Sul por rios, né, na floresta amazônica venezuelana e brasileira. E novamente saímos no mar, e de Belém para Ilhabela, mais 4 meses velejando todos os dias, parando nas praias para dormir. Foi uma viagem, vamos dizer assim, épica, né? Porque esse trecho fluvial ele foi inspirado por um grande naturalista chamado Alexander von Humboldt. E o Humboldt ele foi um naturalista alemão que veio para a América do Sul em 1800 e passou 2 anos viajando pela floresta, enfim, explorou. Ele era botânico, ele entendia de geografia, ele entendia de clima, ele era um cientista completo. E ele foi uma pessoa muito importante, ele influenciou Darwin, Goethe, e ele é considerado o pai da ecologia, porque antes do Humboldt, uma árvore era uma madeira, um pedaço de pau. Foi ele que trouxe o conceito da natureza viva, do ecossistema, da comunicação da floresta, né, com os animais, enfim. Tem um pouco no Avatar isso? Ele foi um humanista antes de tudo, né? É o que eu quero dizer, o Avatar, Sim. naquele filme, mostra tudo conectado, né? Exatamente, mas essa ideia, né? O Humboldt que trouxe para o mundo, certo. né? Por isso ele é até injustamente pouco conhecido, mas ele é considerado o pai da ecologia. E na época, imagina, quando a gente fez o planejamento dessa viagem, foi em 93. Então, não tinha internet para você pesquisar. Então, a gente entrou nessa parte fluvial, que eram 5.500 quilômetros, né? Onde nós íamos passar por corredeiras, rodamuinhos, a guerrilha da Farc atuando na fronteira da Colômbia com a Venezuela, milhões de insetos, doenças, sem nenhuma perspectiva de saber sobre abastecimento, né? Porque a gente precisava botar gasolina nos motores de popa, né? E nós tínhamos apenas um mapa de Atlas, primeira geração de GPS, que era um tijolo assim, e um livro de história que contava a viagem dele de 200 anos atrás, só. Isso foi em 93? 94. 93 foi o planejamento. Foi o planejamento, certo. E na época, no Caribe, você para em lugares que tem gente, né? São ilhas civilizadas, né? E então você tem estrutura para você pegar um telefone e ligar para o Brasil a cobrar e dizer, mãe, estou vivo, né? Certo. Ou mandar o correio para o patrocinador com fitas gravadas, né? Quando a gente entrou na parte da floresta, a gente já sabia que... Desconexão total, né? Que o mundo e a gente ia esquecer da gente e a gente do mundo, porque não tinha como saber de nada. E aí, porque até então, naquela época, né, os veleiros, diferente do nosso barco, né, que tem cabine, banheiro, cama, energia, água, nosso barco não tem nada disso. Nosso barco é uma jangada moderna, vamos dizer assim. São 2 cascos, uma lona, as velas e pronto, no mastro e acabou. E aí nós descobrimos aqui em São Paulo uma empresa chamada ESCA, que fazia o monitoramento da Amazônia no projeto Civan, e eles tinham um equipamento que eles nos emprestaram. A gente não entendeu bem na época como funcionava, mas a gente usou. Chamava Internet via satélite. Era um notebook, que não existia nem essa expressão, era um computador portátil, uma antena que conectava ao Inmarsat-C, o satélite, e nós tínhamos uma bateria ligada ao motor de popa para poder ligar o equipamento, um inversor, e assim a gente podia mandar um e-mail para eles, e eles mandavam um e-mail para nós. Não era uma internet para a rede, era ponto a ponto. E, Marcelo, um e-mail de 2 linhas
como se fosse um telegrama, demorava 7 minutos para fazer o upload e mais 7 para fazer um download. Então a mensagem era meio assim: aqui está tudo bem, todo mundo com saúde. Ainda estamos vivos, Sandy. Exatamente. E aí vinha um e-mail de volta. Foi interessante, porque a gente estava usando uma coisa que ia revolucionar o mundo, que Sim. nós nem tínhamos ideia do que era aquilo. Sim. Né? Sim, em 94 eu estava os primeiros passos da internet comercial. Imagina a internet via satélite. Sim, devia ser muito lenta. Então, isso foi uma constante nas viagens. Todas as nossas viagens, a gente acessou de alguma forma uma tecnologia nova, porque como o barco é muito pequeno e a gente não tem energia no barco, não tem água, a gente não tem nada, né? Não tem cama, nada. Tudo a gente tem que adaptar, tem que inventar. Então, desde os eletrônicos que não podem molhar, o barco é molhado, né? Tem onda. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, tudo que a gente pensa para esse barco tem que ter uma solução de baixo consumo energético, à prova d'água, com pouco peso e resistente. E isso é um desafio, né? Então, tanto é que o nosso maior, vamos dizer assim, mantra é viaje leve, viaje longe. Porque como a gente não pode levar tudo, temos que fazer escolhas. Essas escolhas têm que ser inteligentes. E para você viajar leve, viajar longe, você tem que entender a diferença de necessidade e desejo. Não dá para levar o que você deseja. Você só pode levar o que você precisa, né? O que você necessita. E isso foi, para mim, uma grande escola. Porque depois que você passa 10 meses, né? Como eu contei ontem, né? Com 3 Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Depois esse link está aqui embaixo. Isso aqui é uma viagem que o Beto fez. Essa é mais recente, Beto? 2022. 2022. O Beto fez várias viagens. Depois eu vou perguntar um pouquinho. Mas eu vou me focar um pouco nessa, porque tem esse vídeo que é fantástico. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você clicar. Isso aqui é uma viagem maravilhosa. Ó. Eles viajaram pelo Ártico num catamarã, né, Beto? Como sempre, né? Sempre um catamarã. Sem cabine, né? Então você imagina, você no Ártico, num catamarã que, como ele disse, não tem cabine. Pequenininho. Só que as temperaturas são baixíssimas, né? Vocês começaram a pegar abaixo de zero vários momentos aqui, né? Detalhe, né? Essas regiões polares, né? Como a gente foi para a Antártica e para o Ártico, normalmente os barcos que navegam aqui são veleiros polares de alumínio ou de aço, para não ter... Suportar, quebrar o gelo, né? Para bater no gelo não ter problema. Nosso barco era carbono, não é propriamente um melhor tipo de casco. E os barcos têm motor, né? Porque essas regiões, no verão, normalmente sofrem com a falta de vento. E nesse barco aqui, você viu o filme, você viu que a gente pedalava, né? Eu vi. A gente criou um sistema que era um pedalinho que gerava um hélice. Então, dessa forma, a força humana, ela impulsionava o barco. E para nós, não é que nós somos masoquistas, é que a gente sempre quis manter... achar um mapa aqui, mas pode falar. A gente sempre quis manter o princípio da energia limpa e das soluções tecnológicas para você... Imagina, você fala assim, barcos que passam por essa região têm 40, 50, 60 toneladas. Como que a gente vai fazer uma viagem com um barco de 450 quilos? Né? Ou para a Antártica, 220 quilos. Então, esse exercício, né, de você encontrar a solução para você fazer o que alguém faz com muito mais estrutura é o que me interessa. Então, você gosta do desafio. Tem uma frase que expressa isso, né? Nós somos capazes de ir muito mais longe do que a gente imagina com muito menos do que a gente sonha. Essa é a frase que eu escrevi no meu diário, que acho mais empreendedora possível. Com certeza. Porque você está pensando em fazer um negócio, pensando em começar algo que você sonha realizar, e nunca você vai ter as condições ideais para começar. Nunca. Nenhuma viagem começou com as condições ideais. E se você não colocar o barco na água, né, ou o teu projeto
para começar a rodar? Não vai começar. Não vai. Então, isso mexe com uma autoconfiança interna, com um poder intuitivo de conexão, que é uma certeza que você tem, né? Que a pessoa que empreende, né? Você vê todas as histórias de sucesso, elas são semelhantes nesse sentido, né? Você enxerga o que os outros não enxergaram, né? E você passa enfim, desafiar o provável, né? Normalmente as pessoas acham assim, isso eu já ouvi de muitas pessoas, né? Que a chance de uma viagem nossa dar certo é cerca de 5%. E eu acho que é por aí mesmo, porque são muitos dias, meses, né? Como é que você fez com água? Foi a pergunta que eu fiquei me fazendo. Eu falei, quase 90 dias, né? Essa daqui. Nessa aqui não tinha dificuldade, porque a gente fez algumas escalas em vilas inuites, né? Ah, verdade. Mas mesmo assim, vocês ficaram vários dias no mar. Sim. Tinha que levar uma boa quantidade de água, né? Sim, mas aqui a gente tinha dessalinizador manual, mas nas viagens oceânicas nós não levamos água e a gente dessaliniza manualmente. Os veleiros oceânicos, né? Eles dessalinizam com motor. Sim. É um equipamento, ele aperta um botão, saliniza à por vontade. hora ele faz, sei lá, 100 litros, né? Nós, por hora, na bomba a gente faz 5 litros, assim. Mas já dá, né? Dá para tomar água no dia, dá para cozinhar e só isso, né? Mais nada. Mas é um trabalho, vamos dizer, físico mais pesado, né? Porque a bomba é dura e tal, mas ela filtra por osmose. Mas essa bomba, ela é elétrica? Não, manual. Manual. Tudo nosso barco é tudo manual. O elétrico, assim, a gente tem eletricidade no barco, óbvio, porque tem câmera, porque tem computador, porque tem telefone via satélite, né? A gente tem que gerar imagem, tem drone hoje em dia, então você precisa carregar essas coisas, mas é um consumo baixo de energia. Tem painel solar, não? Temos painéis solares nessa viagem. Todas as viagens, Marcelo, a gente sempre teve uma filosofia. Nunca dependermos de uma tecnologia ou de uma solução, porque quem tem um não tem nenhum, né? E a gente está numa região que não é um lugar, vamos dizer assim, é um lugar muito inóspito. Inóspito, totalmente. Que não pode dar errado as coisas porque você tem risco, né? Uhum. Então, nessa viagem aqui, nós tínhamos 2 painéis solares, mas eles não tinham uma performance muito boa porque o sol no Ártico está muito baixo o tempo todo. Sim, é verdade. Ele não está alto, ele está sempre no horizonte um pouquinho para cima. Uma incidência baixa, né, de luminosidade. E além de tudo tem muitos dias nublados. Então nós achamos um gerador desse tamanho, assim, a álcool alemão, pequenininho, que estava dentro daquela cabinezinha, e a gente ligava o gerador umas 2 horas, 3 horas por dia, quando a bateria estava baixa, era bateria de lítio, e a gente carregava. Então, isso, em 2 meses, a gente usou só 4 litros de álcool. É altamente econômico e sustentável. Então, todos os nossos processos, eles têm esse viés de sustentabilidade, de inteligência. Que legal. No Pacífico, por exemplo, quando a gente atravessou o Pacífico... Ou seja, já não basta o desafio absurdo, você ainda quer resolver os problemas com a mínima intervenção ruim possível. Essa que é a brincadeira da gente. Entendi. Né? A gente fazer uma viagem com o impacto mais baixo possível, com o menor barco possível, usando energia limpa da natureza, do sol, do vento. Ficou confortável, não me interessa. A rusticidade do barco é o pedágio. Você vai ter que pagar esse pedágio, né? Certo. Mas isso se torna a motivação para a gente desenvolver soluções. Né? Com certeza. Se eu fizesse essas viagens com um barco cabinado, como mais de 1 milhão de pessoas fazem pelo mundo, eu não estaria aqui para contar uma história diferente. É verdade. Eu ia contar uma história que muitas pessoas já contaram e que, sem desmerecer ninguém, não é da minha natureza viver coisas assim mais convencionais. Eu gosto de inventar coisas, de criar situações que são novas, assim,
e que eu tenho que lidar com uma coisa que eu nunca li, que eu nunca soube se alguém fez, se deu certo, e a gente vai ter que descobrir e resolver. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. É um espírito de resolvedor de problemas. Exatamente. Não tinha motor aí no barco, né? Nunca teve motor. Nunca salvo teve. Na floresta. Salvo na floresta, viagem, certo. Então, ó, um barco sem cabine, sem motor, enfrentando o frio do Ártico. Onde que termina a preparação e começa a preparação mental? Já foram 8. Essa foi a 8ª, Sim. né? Eu já fiz a primeira Miami-Ilhabela. É desde a preparação que você tem essa... Dá um frio na barriga ou dá só ansiedade? Não vejo a hora de estar lá no desafio e aí, de repente... Por exemplo, nesse aqui caiu o mastro, né? Eu acabei não vendo. Como é que você recolocou o mastro? Bom, já são muitas perguntas aqui. Pode ir. Olha... em relação às viagens, assim, o Igor e eu, né, você viu que o meu companheiro, a gente tem uma afinidade muito grande. Sim, né? A gente fez Atlântico, Pacífico e o Ártico. Né? Antes dele, eu tive a experiência de fazer 3 viagens também com o Duncan, um sul-africano. A gente fez uma grande parte da Miami-Ilhabela, Antártica e aí Miami, Nova York, numa competição. Velejei com o Marcos, com o Felipe, com o Gui, com outros amigos, 2 argentinos, o Felipe e o Santiago. Foram viagens assim que, olhando para trás, você vê que o desafio náutico ele não é maior do que o desafio humano. E o desafio humano ele não é maior do que o desafio mental. Né? Na verdade, você não atravessamos apenas oceanos, atravessamos a nossa mente. E todos nós nascemos num planeta e nossa infância a gente recebe programações, né? Dependendo da tua educação. Então tem pessoas que crescem com um sentimento de vítima, outras com complexo de superioridade, enfim. Umas são mais arrogantes, outras são mais algozes, né? Cada um tem uma personalidade. O que eu posso dizer para você é que o mar iguala todo mundo. Porque o mar, ou a natureza, melhor dizendo, ele é um lugar que as regras são muito duras, mas são muito claras. E ele não permite que você seja um aventureiro no sentido pejorativo, né? Que você desafie as leis porque não tem clemência, né? Então, o fato de você saber que você vai para um ambiente desse, ainda mais num barco como o nosso, onde você aumenta a chance de insucesso em, 100 vezes em relação a um barco convencional, o que resta a você é se preparar. Se preparar e se responsabilizar pela escolha que você fez. Então, não cabe no barco acusação, vitimização, fatalismo. A gente tem que ter um espírito de muita cooperação. Sempre coloco que a viagem mais segura é aquela que você faz cuidando do seu companheiro e ele de você. Então, o jeito seguro de viajar é cuidar do outro. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente deveria trazer para a nossa vida social aqui na nossa sociedade. De repente, essa é uma frase bonita para um casamento. Também. Para tudo, né? Para uma sociedade. Sim, para também. Tudo, né? A gente tem que cuidar do outro. E cuidar do outro significa cultivar a confiança, a cumplicidade. Porque na hora que chega um mau tempo, Marcelo, à noite, num barco como o nosso, não é algo fácil de eu descrever o sentimento que você tem. Não é questão de ser assustador, é intimidador, a palavra certa. Porque a morte está ali do lado, né? Então você imagina um barco quando escurece o mar, um barco pequeno daquele, surfando onda no escuro e você velejando, porque você tem que velejar numa tempestade, né? Você não tem como largar o barco. O barco grande, cabinado, o que a pessoa faz? Ela se fecha na cabine, porque o barco é estanque, ele não vira. E espera a tempestade passar. E você, com o piloto automático, você fica lá trancado, vigiando o barco, olhando tudo. Você não larga o barco, mas você está fechado, você está seco. O nosso barco está molhado, com frio, com calor, seja lá a condição, molhado o tempo todo. E velejando em 2,
né? É um cuidando do outro. Você não pode cair na água de jeito nenhum, porque acabou, né? Não tem como voltar para pegar, né? Até porque no escuro não tem como encontrar. Então a gente tem uma série de procedimentos, uma série de cuidados que só podem... Essas situações só acontecem com a gente. E o interessante disso é que muita gente me pergunta assim, né, Marcelo, se eu não tenho medo de morrer. O projeto, ele tem 2 fases, né? O planejamento e a execução. Então, quando você está, sei lá, com uma viagem, em média, são 2 anos para planejar, pensar tudo, né? Todas as soluções, todas as situações que a gente tenta imaginar que possam acontecer. Então, o tempo da preparação é o tempo da dúvida, que é saudável, questionar. Mas concorda comigo que na hora que você coloca o barco na água não pode ter mais dúvida? Sim. Você tem que ter uma determinação. E aí, quando você está diante, vamos dizer, da morte ou do perigo iminente, a gente não pensa na morte. Então, a gente não veleja pensando em não morrer. A gente veleja pensando em viver, que é completamente diferente. Sim, mas teve um momento lá que você ficou com medo do urso. Sim, não teve circunstâncias que você falou, oi, caramba, agora aqui... cuidar, atenção. Pode ser, não. Não, eu nunca pensei que eu fosse morrer numa viagem. Assim. Nunca me passa pela cabeça assim, agora eu vou morrer. Não. Penso o seguinte, agora eu tenho que ter atenção. Eu quero voltar para casa. Tem que ter mais atenção. Agora é um momento de concentração. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. A tempestade revela quem nós somos. Boa. E ela vai mostrar para nós aonde está o nosso nível de preparação, de habilidade. E tem uma coisa que você vai concordar comigo, porque tempestades todos nós passamos, Sim. né? Em terra ou no mar, elas acontecem. As tempestades emocionais, as crises que o nosso país já teve, as crises econômicas, são tempestades, né? Se você passa pela tempestade, você sai melhor. Com certeza. Então, a tempestade, ela revela quem você é, mas mais do que isso, ela te dá a possibilidade de você descobrir, muitas vezes, recursos que você nunca imaginaria que você tinha. Coisas que estão guardadas ali. Coisas talvez que você tenha trazido já, ou coisas que você aprendeu, ou coisas que você está desenvolvendo. Então, isso é uma coisa incrível, assim. Então, a gente olha... obviamente, quando eu estou lá no barco, eu não estou divagando, né? Eu estou 100% focado no presente. A tempestade tem essa propriedade de te manter no presente. E, curiosamente, os acidentes que aconteceram nas viagens, assim, as quebras, muitas vezes eram situações que a gente estava distraído, relaxado. Porque não eram situações de perigo. E aí você se questiona, fala, bom, o que é perigoso? A tempestade ou ficar distraído? Né? Então, baixar a guarda é mais perigoso, né? Baixar a guarda. Esse exemplo é um exemplo corporativo, né? Uma empresa, Nokia, vamos falar da Nokia, né? Celular. Líder de segmento, baixou a guarda. Mas veio o smartphone, a empresa simplesmente desapareceu. Você quer mais que a Kodak? Também. Que morreu por causa das câmeras fotográficas. Digitais. E depois as câmeras morreram por conta do celular. Telefone, Então... 2 ondas aí. Sim, é uma coisa... Mas alguém enxergou. Exato, Né? Então, não estou querendo dizer que menosprezar ninguém, né? Quantas vezes a gente também foi engolido por alguma onda, né? Sim. Mas o que fica nesses projetos para mim assim é essa questão da mente, né? É um tema que me fascina. E eu vejo hoje, Marcelo, assim, com até, não vou dizer preocupação, mas assim com muita atenção. A gente sabe dos números, né, das pessoas que estão com depressão. Se você pegar estatísticas, né, do que se vende numa farmácia aqui no Brasil, 70% são remédios para depressão e para dormir ou para tirar a fome. São coisas assim... Por que uma pessoa precisa tomar remédio para dormir? É porque tem uma coisa que não está andando muito bem dentro dela.
concorda? Sim. Está desequilíbrio, né? A gente não pode andar com o nosso barco com alguma coisa errada, porque ele pode quebrar e afundar. Então, vamos dizer assim, essa situação que as pessoas se colocam é uma situação de risco. Porque sabe lá o que vai acontecer no nosso mundo, que a gente vê as transformações acontecendo nessa velocidade, muita gente está assustada. Muita gente está assustada, muita gente está com esses nomes todos aí, TDAH, e coisas que há 30 anos atrás a gente não ouvia na nossa geração. Sim. Hoje tem milhões de nomes para dizer que cada nível de desatenção, déficit de desatenção, déficit disso, déficit daquilo e tal. Eu não sou psicólogo, não sou médico, mas a minha percepção assim é que essas situações elas ocorrem devido a um descuidado da gente, uma desatenção de você não perceber que quando tem algum pequeno desequilíbrio, você tem que ter a curiosidade de ir atrás daquilo e descobrir o que é. Eu estou, sei lá, dormindo mal. Eu não estou comendo bem. Alguma coisa está acontecendo. Não adianta ir na farmácia e comprar um remédio. Seria a mesma coisa que o nosso barco está fazendo um barulho lá, alguma coisa pode quebrar, eu vou botar um fone de ouvido para não ouvir aquele barulho. Exato. Não vai solucionar isso. A gente tem que ter curiosidade para ir atrás da questão que está gerando aquele desequilíbrio, né? Mas sabe, vou falar uma coisa. Você tem essa energia de ir atrás. Eu também tenho. E muitas pessoas têm, mas eu conheço pessoas que não têm esse driver, não têm essa energia. E se você colocar um barulho na cabeça dela, ela vai buscar um fone de ouvido, porque ela não tem nem ideia por onde começar para resolver o barulho, infelizmente. Tudo bem, eu entendo isso e a experiência dela é essa. Para um dia ela entender que esse não é o caminho, né? A gente tem... Para muita gente falta... Como é que é o termo que eu diria? Capacidades, talvez? Falta instrumentos, falta aquele negócio que a gente tem dentro que faz a gente ir atrás mesmo sem saber, até resolver. Tem uma autopreservação. Sim, mas tem uma cognição, uma mente voltada para a solução do problema. E mesmo que está difícil, a gente continua até achar. Tem gente que não consegue nem começar, outros começam e se está difícil já perde totalmente a energia. Eu conheço pessoas assim. Sim, eu também conheço. Eu não sei o que fazer com essas pessoas. Eu substituí algumas palavras do meu dicionário. Assim. Eu vou falar uma que eu acho que me ajudou demais, né? Problema. Essa palavra, assim, na verdade, é falar assim, não, a gente não veio resolver problema aqui nesse mundo. A gente veio se resolver diante do problema. Essa é uma forma de olhar para uma situação e falar assim, bom, isso está acontecendo na minha vida, o que eu preciso mudar em mim para isso não me afetar? Porque o problema você não vai mudar. Como é que você vai mudar o mundo? Como é que você vai mudar o presidente ou, sei lá, a guerra que está do outro lado ou a pandemia? Você não tem como mudar. Você tem como lidar com aquilo. Então, você se resolve diante daquilo. A outra questão, assim, para mim, que o mar me ensinou, as viagens, é que acaba uma viagem, Marcelo, e você volta, você fala, meu Deus, como é que a gente fez essa viagem, né? Como que tudo aconteceu? Como é que deu certo esse negócio, né? Mesmo a gente estando lá e tendo trabalhado, sabendo que teve empenho, teve tudo, mas chega uma hora você fala assim, não, mas tem alguma coisa a mais que aconteceu que a gente não sabe o que é que nos trouxe de vivos, né, para casa, né? Mas o que eu percebo assim que hoje me deixa assim mais leve no mundo é entender que o que as pessoas chamam de problema é estímulo. Então você fala assim, puta, hoje agora, sei lá, estou passando por um desafio qualquer na minha vida. Em vez de eu achar que aquilo vai me estagnar, que vai me frear, que vai me deixar sem dormir, se eu inverter e olhar para aquilo e falar assim, bom, se eu atrair essa situação, eu tenho uma confiança plena que é um estímulo para eu mudar alguma coisa dentro de mim. Como eu vou olhar para o mundo diante do que eu estou vivendo. Então,
para mim, esse é o livre-arbítrio que a gente tem. Não é além disso. Livre-arbítrio não é fazer qualquer coisa. Livre-arbítrio é, diante de uma situação adversa, você ter a escolha de reagir àquela situação de uma maneira construtiva. Algo que vai trazer ampliar sua consciência, não algo que vai fazer mal para a sua saúde. Somatizar, ter raiva, xingar, ficar, né, ter reações, né, enfim, que acaba somatizando e você acaba criando uma doença. Então, é um jeito mais amoroso de você olhar para a vida e entender. Eu acho que também tem a ver com não ficar sempre esperando algo confortável, né? Sim. Diante da dificuldade, diante do problema, diante do desconfortável, trabalhar para resolver a situação, né? Eu acho. Porque o problema nada mais é também do que algo muito desconfortável que aconteceu inesperadamente, né? Não tem a dúvida. Quantas coisas são difíceis na vida da gente. Sim, não é que a gente fala, não, um problema, oba, que bom, né? Agora vou me transformar. Não é bem assim, né? Embora eu tenha um amigo que já não está mais aqui, que foi um grande professor para mim, o Robert Rapé, e ele brincava, né? Todas as vezes que tiver um problema, você tem que falar oba. Né? E falar, nossa, apareceu um problema na minha vida, oba. Na verdade, o oba é O, observar, B, balancear, A, aceitar. Então, esse é o processo de transformação de uma dificuldade. Observar, balancear, aceitar. Equilibrar e aceitar. Né? Então, você observa aquilo que está acontecendo. Busca o equilíbrio, porque foi um empurrão, né? Te tirou do equilíbrio, né? E para mim, assim, a observação, ela parte de um pressuposto que é a auto-honestidade. É você não se boicotar, sabe? Não é deixar tua mente criar um cenário fantasioso para o teu ego, para a tua vaidade. Não. Observar com honestidade. Falar assim, sei lá, numa situação eu fui egoísta, não agi legal, isso aí está trazendo um tipo de relação na minha vida que não está sendo bom. Equilibrar. Equilibrar o que é, na minha maneira de ver, é não se culpar, se perdoar o outro, entender... Reconhecer suas limitações. A gente está numa escola. Buscar superá-las. Estamos numa escola, é humildade, né? Sim. E aceitar, não é aquele aceitar de ser uma pessoa que não tem uma atitude, uma postura de fazer alguma coisa, né, de agir. Não, aceitar essa situação que o mecanismo é esse da vida, de que a gente está num lugar e que a gente veio descobrir quem nós somos, que nós podemos trazer para esse lugar. Essa ideia, vamos dizer, cristã, que eu também fui criado, não é, numa igreja, que eu estudei em colégio de padre, né? Essa ideia, né, da gente de pecado, de culpa, né? De tudo isso está impregnado na nossa cultura, né? Sim. E isso é um programa também que roda na nossa mente, né? Então, se perdoar não é pedir perdão para alguém, né? É se perdoar, né? Porque carregar dentro do meu espírito viagem leve, viagem longe do barco, é isso também. É não ficar arrastando aquela corrente, sabe? De ressentimento, mágoa, rancor, esse tipo de coisa que isso pesa no barco, vamos dizer assim, né? Na sua viagem, né? Mas deixa eu aproveitar, já que você falou de problema, quando caiu o mastro lá, como é que foi aquilo? Por que ele caiu? Como é que você resolveu? Foi interessante, porque... Só para vocês saberem, eles estavam meio que começando a viagem, né? Tava na primeira... Aí numa noite, pá, o mastro cai. Sem vela, içada, como é que pode isso? Foi a pergunta que eu fiz pro Igor na hora, né? Mas foi interessante porque umas 3 horas antes, ou 4 horas antes, ele estava velejando. Era um vento forte, favorável, estava bom para a gente andar bastante naquele dia. Mas eu comecei a sentir uma intuição, assim. E quando eu tenho, assim, ela pega aqui na barriga para baixo, aqui. Começa a me dar um mal-estar, eu falo assim, para mim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa para acontecer. Sempre, isso é um padrão para mim. Eu já descobri, ou seja, eu já evitei vários acidentes
nas viagens quando vem essa intuição. E aí eu virei para o Igor e falei, cara, a gente tem que procurar um lugar para ancorar o barco. Ele falou, mas a situação tá boa para velejar, né? Eu falei, concordo, mas não sei o porquê, tem alguma coisa errada. E a gente parou o barco. Ele me conhece e nós temos essa confiança mútua de que quando alguém coloca uma dúvida, a gente sempre ouve, né? E aí a gente ancorou num lugar protegido, falou, vamos descansar. Era noite, mas tinha luz, né? Vamos esperar o dia chegar, ter mais luz. As horas eram avançadas, mas era dia. Devia ser 00:30, 2h. Mas tava sol. Tava escuro, porque tava chovendo. Tava escuro? Tava chovendo. Sim, mas o sol tava no horizonte, né? Tava baixo, mas tinha luz. Tinha né? luz, E aí a gente ancorou, mas 2 horas depois o mastro cai. Felizmente ele estava ancorado, não tinha vela, não quebrou nada. E, na verdade, esses barcos modernos, os mastros não são presos por cabos de aço, mas eles são um tecido, como se fosse um Spectrum. É um tecido muito resistente, né? Os fios, né? Mas um cabo de aço você não corta com uma faca. E esse cabo você corta com uma faca. E ele estava lá em cima, no mastro, onde eles todos convergem. Ele ficou roçando. Ele ficou roçando um pedacinho de um metal que é uma argola. Tinha uma haste mais... mais afiada. Ali. Isso foi um defeito da fábrica, que veio o mastro e... Uma haste, não, uma aresta. Estava afiada. E ele, como o mastro gira para cá e para lá, ele foi cortando e arrebentou. Então, isso a gente viu depois, né? Mas era algo que era inimaginável acontecer. Né? E aí, a gente, para nossa felicidade, nessa viagem, nós tínhamos um sistema para içar o mastro sem precisar de um guindaste ou uma grua. Era um sistema que foi construído para situações como essa, você ter uma independência, né? E se fosse o barco do Atlântico ou do Pacífico, isso não teria acontecido. A gente teria aí uma situação bem pior. E eu sei que a gente, em 3h40, a gente solucionou, trocamos o cabo, entendemos o problema. Agora eu lembrei, deu uma lixadinha lá, né? Deu uma lixadinha, mas no final da viagem, a gente estava saindo de Joe Haven, e eu falei, Igor... Olha lá como é que tá. Eu vou içar você lá para cima, dá uma espiada. Tava arrebentando de novo. Olha. Aí o Igor fez uma solução mais inteligente e a gente terminou a viagem sem problemas, mas é a eterna vigilância, assim, sabe? Sim. Essa é uma coisa interessante nos nossos projetos, né? Outra pergunta, foi melhor, ou, aliás, não sei se é melhor, pior, como é que eu coloco, né? O que é mais difícil, o calor amazônico ou o frio ártico? O frio é mais... O frio é pior. É, pior. Mas, assim, eu prefiro lidar com o frio do que lidar com o calor. Mas quando você... porque, por exemplo, na Amazônia nem foi um problema porque a gente, à noite, é fresquinho e tal. Mas quando a gente atravessou o Atlântico ou o Pacífico, o sol, quando você cruza, vamos dizer, leste-oeste, que foi o nosso caso, o sol vem nas tuas costas, passa por cima e depois vai para a tua cara. À tarde, o sol está na tua frente, ele reflete na água, então você recebe a insolação duas vezes, pela água e pelo sol diretamente. Então você põe proteção UV, você põe óculos, boné, protetor, mas torra. Quando o vento vem contra, você ainda tem um vento no barco. Agora, quando você tem o vento a favor e o barco está indo, você não tem mais sensação de vento. E aí o calor é muito forte, assim. Então... você tem a questão da hidratação, da pele, esses cuidados todos, né? O desconforto, né? Mas no frio, nessa viagem agora do Ártico, a gente passou muito frio nas últimas 2 semanas, assim, 3 semanas eu diria, porque a água estava menos 1 grau e o barco vem o frio por baixo, né? Então o pé gela, mesmo com a bota. Se você senta naquela lateral do barco, a asa, vem um vento muito frio por baixo de você, assim. E quando chegava a noite, né, porque agosto já tinha períodos de noite, de escuridão, a gente revezava o leme, né? 2, 3 horas cada um. Não para de navegar? Não.
E algumas vezes sim, mas muitas vezes não, né? A noite inteira, dia, noite, dia, noite. E quando você está no teu turno no barco, o barco não é um lugar que você fica você fica parado no leme, né? Não é que você fica andando, né? O barco não tem para onde andar. Então você fica ali e vai congelando, porque você está parado, né? Se você estivesse caminhando, você tem pelo menos uma atividade para esquentar. Ali você fica parado. Então começa a fazer flexão de braço no barco, larga o leme, vai e faz polichinelo. Qualquer coisa para esquentar. Qualquer coisa. Começa a levantar e agachar, levanta e agacha. Meu Deus, assim, foram noites frias, né? A mão, você toda hora tem que tirar aquela luva para manusear alguma coisa, ou vai gravar a câmera, alguma coisa, porque com aquela luvona você não pega nada, né? E aí você tira e põe a luva, tira e põe, molha o interior da luva, né? Ela fica úmida e a mão vai ficando dura, né? Então... Você não consegue gravar com a luvona. Né? Nem mexer em nenhum equipamento. Nem né? consegue mexer equipamento. Vou fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver. Como é que os astronautas tiraram tantas fotos perfeitas lá na Lua, em 69? Com aquela luva lá que mas era bem pior que a sua. Possivelmente devia ter uma câmera especial. Uma câmera automática, né? Não, um botão grande, né? Alguma não coisa tinha. assim. Mas tá bom, isso é outra história. Mas eu digo, no nosso caso, o iPhone, né? Você vai gravar o iPhone. Não tem como, né? O iPhone também tem as cartas náuticas, né? Você tem o GPS, tudo no iPhone. E você vai olhar... A luvona não dá, né? Não dá. E no banheiro também não dá. Nessa viagem, teve algum momento que você sentiu medo? A Rota Polar... vamos deixar claro... Ou só esse grande desconforto do frio? Não, vamos deixar claro que existem dois tipos de medo, né? O medo biológico, né? Que é você não vai sair aqui do prédio e atravessar aqui a avenida sem olhar para o lado, né? Sim. Esse é um medo que você tem. Mas aí eu diria que é a preservação. Atenção, né? Não é medo. né? Mas eu digo, ou sei lá, então você não vai, eu digo assim... Medo que eu digo é acontecer uma circunstância que você falou, e agora, como é que eu saio dessa? Não, eu digo assim, porque tem um medo psicológico. Mas o medo é psicológico. Não, tem um medo que é de preservar a tua vida. Você fala, pô... Mas tá bom, pode responder, estou te cortando aí. Não, por exemplo, vou te convidar para fazer uma velejada Ilhabela. Marcelo, vamos levar colete salva-vida. Sim, mas eu vou falar que eu não vou ter medo. Não, a menos que aconteça algo que eu falo, ferrou. Mas eu digo assim, esse medo é um medo que ele anda junto com a responsabilidade. Sim, um medo saudável, né? Sim, um medo saudável. Agora você fala assim, não medo, eu tô falando medo mesmo. Mas aí eu falo assim, não vou descer para atravessar a rua porque eu tenho medo de carro. Não, mas se fechar o farol, você não precisa ter medo de carro, né? Sim. Então são medos diferentes, né? Um é o que você cria e o outro é um medo real. Lógico, 30, 40 nós de vento, um mar gigante, frio, não dá para não sentir medo, mas é um medo que me preserva. Se eu tivesse medo psicológico, eu não estava naquele barco, eu estava em casa. Então, nessa viagem, como em todas as viagens, a gente teve medo naquela noite. A última noite que você viu o documentário, que tem aquela animação, que a gente tá pegando uma tempestade... Não vi essa parte. É o final do filme. A gente pega uma tempestade, depois da cena das baleias, a gente pega mau tempo, ancorado, depois começa a parte mais linda do filme. E aí a gente pegou mau tempo à noite, o barco surfando ondas enormes, no escuro, o barco cheio de gelo, a gente escorregando no barco, no escuro descendo onda, você tendo que cuidar para o barco não virar. Era o final da viagem, na verdade é a última noite. E aí você pensa, nossa, depois de fazer tudo que eu fiz, não pode dar errado agora. E não vou dizer que é um medo, mas é uma apreensão, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, aquela adrenalina te faz sentir vivo. Você curte isso? Porque quando passa aquilo... Sim, quando passa com sucesso... É um êxtase, assim, sabe? É uma vitória, Você né? fala, a gente conseguiu fazer, né? A gente tá aqui, de novo funcionou a dupla, de novo funcionou a preparação, tudo que a gente pensou, o barco... É uma satisfação interna, sabe? Sim, não entendo. É algo que a gente faz para os outros, né? Tanto é que muita gente me pergunta assim, Beto, você nunca pensou em entrar no livro dos recordes e tal?
Guinness. Eu ouvi você falar lá, meu recorde não me interessa, né? Por quê? Porque se eu falar assim, não, eu vou fazer um projeto para quebrar um recorde, aí é diferente, né? Até poderia, né? Mas Não, até agora não foi o caso. Mas se eu quisesse quebrar um recorde, sei lá, fazer alguma coisa assim que ninguém fez e para ir para o livro. É uma motivação genuína, mas Sim. essa motivação eu não tenho. Porque as viagens, elas foram criadas, né, basicamente por mim, os roteiros, por um impulso, inspiração de livros que eu li, ideias que eu tive, mas nunca foi para os outros. Hoje você é sozinho? Ou Não. tem casado, tem filhos? Na verdade, eu tive 3 casamentos e estava namorando até 3 meses atrás. Solteiro, é raro eu estar solteiro, mas estou solteiro. Porque para fazer isso, meio que tem que estar solteiro, né? Não, a única viagem... Uma pessoa que compreenda, né? Então, das 8 viagens, a única que eu saí solteiro foi agora, a Rota Polar. Mas também comecei a namorar durante a viagem. Mas remotamente? Depois conheci que legal. A namorada quando eu voltei. Tava lá e tava no Tinder. Não era Tinder. Não uso o Tinder, não. Conheci pelo meu Instagram mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, Beto. O Beto teve um momento muito bonito, vocês vão ver no vídeo depois, que as belugas envolveram o barco dele. Mas antes de você responder, eu tenho que fazer aqui o momento patrocinador, né? Então, a Curriculum Cast é patrocinada pela Curriculum. A Curriculum é um site de e-recruitment, recolocação e recrutamento online. Então, se você está procurando emprego, você pode buscar a Curriculum, e se você está precisando contratar, a Curriculum é o lugar ideal para você contratar. Durante 25 anos, nós desenvolvemos uma série de soluções para as empresas que buscam candidatos. Recentemente, nós colocamos ferramentas de assessment, como o DISC, o WebVeca, para ajudar você a encontrar o profissional com o perfil comportamental ideal. E agora, por fim, nós criamos uma camada de inteligência artificial que gerencia e conduz todo o processo seletivo, encontrando para você os melhores candidatos. Além da IA gerenciar e conduzir o processo, ela avalia os candidatos por diversos aspectos, cria uma pontuação final que a gente chama aqui de score e apresenta numa tela que coloca nas primeiras posições os melhores candidatos, os finalistas. Tudo automaticamente gerido pela IA e por toda a tecnologia da Currículo de 25 anos. Então, enquanto que no processo tradicional você avalia o candidato por um único aspecto, o currículo, aqui na Currículo, com o Golden Match, você vai avaliar o candidato por diversos aspectos, descobrindo assim quem realmente é o melhor candidato, mais alinhado com os requisitos da vaga e com o perfil desejado. Então, se você quiser saber mais sobre o Golden Match, curriculum.com.br/Golden Match. Mas agora, vamos falar da beluga? Não, eu pensei, se eu tivesse que contratar alguém para velejar comigo, né? Vamos fazer esse processo se você quiser. Cara, na verdade, o Igor e eu somos hoje em dia uma dupla fechada. Uma super dupla, né? Mas com certeza a gente acharia aí pessoas interessantes. Não tem processo que a gente não conduz de uma forma muito inteligente, eu vou dizer, procurando quais são as nuances, quais são as características que a gente precisa encontrar para a pessoa mandar bem. Porque não adianta só ter conhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter o perfil, tem que ter característica, tem que gostar daquilo, tem que demonstrar que quer fazer isso por um bom tempo. Tem uma série de fatores que vai fazer você achar a pessoa certa. Você sabe que... Bom, primeiro, o Igor e eu, nós temos um recorde, né? Já tem um recorde, aí tá vendo? Não, nós fizemos... mas não é um recorde... Pro Guinness. Nós fizemos a travessia do Pacífico, que foram 10 meses, do Atlântico, vamos dizer, toda a viagem, o processo 90 dias, o Ártico 120 dias, sem nunca ter discutido... Olha só. Uma pequena discussão, não tivemos nada. Que raro isso, hein? É raro. E com o Duncan isso também aconteceu, que foi o sul-africano. Também nós passamos meses juntos em 3 viagens. E interessante você estar falando sobre o processo de captação, né? De contratação. E na segunda viagem, que foi a do Cabo Horn, né? Chile, Cabo Horn, Rio de Janeiro, eram 2 barcos na época, né?
E eu tinha um sócio no projeto, que era o Guy Von Smith, e nós contratamos um chileno e um argentino. O Felipe e o outro, não me lembro mais agora o nome dele. Mas esse chileno deu para trás, faltando tipo 3 semanas ou 2, uma coisa assim, muito em cima para você encontrar alguém. E aí eu pedi ajuda para alguns amigos, me indicaram um rapaz que mora em Porto Deseado, na Patagônia Argentina, e ele falou assim, olha, aqui na cidade tem um cara que é um cara, anda de caiaque, muito valente, é uma pessoa resistente, é um guerreiro, assim, né? Eu acho que tem... Aí passou o telefone e a gente ligou para o Santiago, né? E aí a gente fez uma entrevista pelo telefone, eu pensei, meu Deus do céu, para você velejar com uma pessoa 6 meses, assim, você tem que confiar totalmente, você tem que conhecer muito bem. Estamos entrevistando um cara pelo telefone, né? Difícil, você vai convidar alguém que você conhece há anos, né? E sabe das capacidades, como essa pessoa vai reagir, né? Se a pessoa não vai amarelar, vai ter medo, vai entrar em pânico e tal. Porque é um desconforto muito grande, né? E aí a gente entrevistou ele e tal, desligou o telefone, eu e o Gui conversando assim, né? Em dúvida, né? Deu, sei lá, uns 50 minutos, assim, 1 hora, o Santiago ligou de volta pra gente, pegou pelo telefone e falou pra mim e pro Gui, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Para mim, todo barco que parte tem que chegar. Ele ganhou a vaga na hora, quando ele falou essa frase. E quando nós fizemos o livro, 1 ano depois, a frase de abertura do livro, né, o Rota Austral, é a frase do Santiago. E o que aconteceu, que foi interessante, que ele, de fato, não tinha um conhecimento de vela grande, até pequeno. Então ele foi comigo, como meu proeiro. E eu fui, ao longo dos 170 dias, eu fui treinando ele. Mas ele tinha um espírito de equipe e um espírito de luta tão grande que ele superava todos, assim. Eu vou dizer para você que isso, para mim, é um dos fatores mais importantes quando eu contrato alguém. Comprometimento, vontade de fazer acontecer, né? Sim, e foi... nessa frase, a gente leu o Santiago. E ele deixou uma marca nessa viagem, ele já faleceu, e ele deixou uma marca também em mim, assim, de ser um cara que o entusiasmo superava a técnica. Que legal. E era tão interessante, Marcelo, porque os momentos, imagina, descer para o Cabo Horn, nessa região da Patagônia, com esse barco pequenininho, né, menor que esse aí que vocês viram, ondas enormes, mau tempo, né? Ele não tinha noção, como ele nunca havia velejado num barco aberto, ele tinha tanta confiança em mim que ele não sabia dizer se a gente estava numa situação de risco ou não. Porque ele me via no leme, ele falou, bom, eu estou coberto, estou bem. Só que ele não tinha ideia que a gente estava numa situação limite. Então, de vez em quando, ele me perguntava, ele falou, capitão, como é que está? É uma situação de 0 a 10, né? Qual a situação que a gente está aqui de risco, né? Eu falava, 10. Ele falou, tá bom, então vamos embora, e gritava. E ele assim, eu falei, cara, eu nunca havia conhecido uma pessoa que confiou tanto a vida em mim, assim, sabe? Que legal. E ele me ajudou também a construir uma autoconfiança. Foi realmente um momento da minha vida assim, muito rico, assim. Bom, antes eu ia fazer uma pergunta, mas você não respondeu das belugas. Vocês vão ver lá que as belugas cercam o barco e elas fazem um som, né? As belugas são baleias, né? Sim. Branquinhas, né? E nós chegamos, faltava já a última semana da viagem, a gente estava já numa latitude alta, então 74 graus norte é bastante alto em latitude, ou seja, no topo do mundo, né? E a gente tinha um aviso de mau tempo para o dia seguinte, a gente sabia que a gente tinha que procurar um abrigo para ficar ancorado e esperar passar o mau tempo. E a gente viu na carta náutica lá uma baía chamada Baía Leopoldo Bay. E aí, bom, vamos para esse lugar aí, né? O Igor e eu decidimos, velejamos 2 dias para chegar lá. E quando a gente chegou,
de manhã, depois de uma noite fria, assim, a gente estava cansado, precisava dormir. Quando a gente foi entrando na Baía, a gente começou a ver umas coisas branquinhas, né? Eu achei que era pássaro e a gente viu eram belugas, né? E aí, logo em seguida, a gente viu alguns ursos na praia, um macho, depois uma fêmea com um filhote. Ou seja, eles estavam ali rondando porque eles também caçam. Eles comem beluga. O filhote, né? E a gente logo viu que ali era uma maternidade, né? As baleias, porque como a água ali era mais rasa, tinham 4, 5 metros, a água não era tão fria. Então as belugas usavam aquele lugar de maternidade para ter os filhotes no verão e depois no inverno elas voltam mais ao sul. E nós não sabíamos disso e quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha muita beluga, mas a gente só foi entender que tinha muita quando subiu o drone. Quando o Igor subiu o drone, eu subi o drone, né? Ele levantou o drone, eu estava segurando, e ele falou, Beto, vem aqui ver. Eu fui lá, eu olhei na tela do telefone, não tinha 50 belugas. Depois a gente contou 250 baleias, em volta de 250. E elas são caçadas pelo homem, pelo urso, né? Então elas não são assim, elas são tímidas, elas não chegam no barco. São presas, né? Elas sabiam que tinha um barco ali, né? Elas enxergam, né? E sei que de noite, elas nadaram próximo do barco, a gente filmou e tal, mas chegou de noite. A gente estava ancorado meio num sono leve por causa dos ursos, né? Que o urso também nada na praia, podia vir no barco, né? E o Igor ouviu o barulho de respiração de baleia, a gente saiu na popa do barco, assim, nessa distância aqui daquele banquinho. Tinham 2 belugas, assim, com a cabecinha para fora, olhando para a gente, para o barco, conversando entre elas. Aí veio uma terceira e aí começou a rodear o barco e vieram... Que legal! Ele não sabe dizer se vieram todas, mas vieram muitas. E ficaram ali conversando, eu peguei o telefone, o Igor também, a gente ficou gravando o som delas, né? E foi uma sensação, Marcelo, assim, naquele minuto, assim, a energia, era uma energia muito linda e nunca havia sentido o que eu senti naquele dia, naquela noite, né? E parecia mesmo que tinha uma cura acontecendo. E a sensação que eu tive na hora é que tudo que eu vivi na minha vida, todas as decisões que eu tomei foram para me levar para aquele lugar, naquele momento, para aquele encontro. Que legal. Algo muito fora do meu racional, não é algo que nunca vou entender, eu sei que é isso, que não é para entender, é para sentir. E eu trouxe isso para mim, né? E eu, durante muitos dias depois que eu voltei para o Brasil, antes de dormir, eu punha o som da baleia para ouvir. Nossa, que legal. Para me conectar com aquela frequência, com esses seres, né, que são seres muito evoluídos, mas eles estão numa forma de baleia, né? A gente acha que os animais são uma raça inferior, mas não é essa a verdade. Sim. E eu já li sobre isso e já ouvi de pessoas que têm muita conexão de que as baleias, os golfinhos emitem esse som nos oceanos para equilibrar a frequência do planeta. Eu já vi alguma coisa assim também. É muito bonito isso. Mas o que eu posso dizer assim que eu experimentei é que essa frequência, de fato, ela equilibra o teu corpo de uma forma que eu... Inexplicável. E foi um presente, assim. Então, nós não sabíamos que a gente ia chegar nesse lugar. E assim, a sequência de acontecimentos dessa viagem, a gente podia ter feito um outro caminho. A gente estava discutindo em fazer um outro caminho uns 3 dias antes. E nós também tínhamos um parceiro no Canadá que era de uma produtora de cinema que já havia feito 10 filmes no Canadá, naquela região, que eles nos deram dicas assim, aqui vocês vão ver urso, aqui vocês vão ver esse tipo de animal, tal. Mas a Baía Leopoldo ninguém falou nada. Então era um lugar meio assim desconhecido, né? E foi realmente sentimos, né, que foi um presente para nós dois, assim. Que legal. E que nós dois tínhamos que estar lá, não era outra pessoa, éramos nós dois.
Então, isso torna, vamos dizer, a nossa amizade algo ainda maior, muito além de simples amigos, né? De simples parceiros de barco. Nossa, não é isso. Nossa amizade, ela tem uma cumplicidade, uma confiança assim muito acima do normal, assim. E bom, o Igor e eu, qualquer situação que a gente viver na vida, a gente sabe que um pode contar com o outro em qualquer situação, porque a gente já viveu coisas assim no mar que não dá para explicar assim como a gente conseguiu lidar com as quebras do barco no Pacífico, né? A gente quase afundou 2 vezes à noite, barco desmontando inteiro, quebrando peça, outra Dá peça. para ver? Tem alguma... Tem. Se você vai no meu canal do YouTube, que é Beto Pandiani, você põe lá Travessia do Pacífico, tem eu vou filme. ver. Ele tem 2 partes, é um filme longo, ele tem 2 horas e 40, tem uma parte de 1 hora e pouco e outra de 1 hora. Nossa, vou ver. E é um filme que você vê um projeto que deu certo porque a gente chegou na Austrália, mas a gente fez uma escolha errada de barco, né? O barco quebrou muito, né? E a gente sabe por quê. Depois da viagem a gente entendeu, né? Quer dizer, durante também, mas a gente corrigiu isso no Atlântico. Mas se você assistir o filme do Atlântico, o que vai te impressionar é que no fim, quando acaba o filme, tem um clipe de 5 minutos que o Dudu Teyman fez, que foi o diretor do filme. E ele pegou e fez um clipe com as melhores imagens da viagem. E você assiste aquele clipe, só tem o Igor e eu sorrindo o tempo todo. E você fala, pô, mas não combina o que eles passaram com essa quantidade de sorrisos. Mas mostra como é o nosso espírito de lidar com as coisas com leveza, assim, sabe? Como que vocês reagem às dificuldades? O humor é um elemento importante, assim, de equilíbrio na nossa relação e na relação da gente com o oceano, com as intempéries, né? Com certeza. E isso torna a viagem mais leve, né? A maneira como a gente resolve os problemas, sempre tendo um pouco de humor, brincando numa situação. Tanto é que tem uma cena lá que a gente está botando a balsa salva-vida para fora, para jogar uma balsa para resgate, porque o barco estava desmontando, quebrando uma peça atrás da outra e uma peça comprometendo a outra. E tem humor na nossa conversa, sabe? Assim, não é que a gente está ali falando, estamos chegando num lugar maravilhoso. Não, estamos de noite, numa situação difícil, né? No escuro, né? Num barco aberto, no meio do nada. Não é que a gente está próximo de uma praia, não, a gente está no meio do oceano, né? E sabe que ali a gente só pode contar um com o outro, né? Gente, vou ter que dar uma desacelerada aqui porque o Beto me pediu, ele tem um compromisso e nós já estamos chegando aqui no meu deadline. E eu quero fazer umas perguntas finais para ele, então eu tenho que... Beto, olha lá para aquela câmera lá. Vamos lá. E conversa com uma pessoa que está desempregada, buscando emprego, de repente até um pouco desalentada com a vida. O que você poderia dizer para ela? Olha... A primeira questionamento, porque eu também já passei por isso, né? Na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas olhando para trás na minha vida, assim, sempre foi importante me questionar por que eu estou atraindo uma situação como essa, né? O que eu estou fazendo que eu estou repetindo um padrão e estou atraindo a mesma experiência. Então, a pergunta que fica, né, ou o questionamento é o que eu preciso mudar no meu comportamento para atrair uma experiência nova? O que eu estou fazendo que eu poderia fazer diferente, né? Esse é o primeiro passo, né? A outra é que eu vejo que muitas vezes a gente não compreende a natureza das experiências. Então, eu não olho mais as experiências dizendo que a experiência é boa ou ruim, porque muitas vezes que aconteceram coisas que eu nomeei como ruim, elas me levaram para situações boas. Então, eu posso dizer que as situações são... elas não têm nome. A experiência ela é sem nome. Ela é a experiência, né? Aí
a gente se distanciar dessa ideia de que a situação difícil é ruim. Porque se você coloca essa vibração e essa atitude, né, de que você está passando por uma situação ruim, né, dificilmente você vai atrair alguma coisa boa. Então, a postura tem que partir do entendimento de que o desafio é a gente navegar com confiança numa tempestade. Então, ter confiança de que tudo na vida é cíclico e que essa situação ela vai mudar. Mas, sobretudo, ela vai mudar na hora que você entende que aquilo que você está vivendo é um estímulo para você mudar o seu comportamento. E, certamente, alguma coisa está acontecendo, porque a vida, quando quer fazer uma correção, ajudar a gente a fazer uma correção de rota, ela tem 3 lugares para mexer. Ou no nosso bolso, ou no nosso afetivo, ou no nosso corpo físico. Então, isso é sempre um aviso de que tem algo fora de equilíbrio ou fora de rota. Então, se a gente entende que essa é uma oportunidade para mudar a rota e corrigir, você não vai entender mais a situação como algo ruim, e sim como um estímulo, ou uma chance que a vida, ou um chamado da vida para você buscar um entendimento mais abrangente a respeito do seu próprio comportamento. Muito bom, muito bom. Beto, Eu acho que se você voltasse 20 anos atrás, volta agora no tempo, assim, túnel do tempo, você está se vendo 20 ou 30 anos atrás. Deixa eu fazer as contas, né? Eu tinha 68, 38, né? 35 aí. Estava na noite. Que conselho você daria para aquele Beto? Você chegou ele lá na noite, encostou nele e falou, ó, você não me conhece, mas eu sou você daqui 35 anos. Que conselho que você dá para ele? Não vale dizer compra Bitcoin, porque isso todo mundo... Não, eu ia fazer uma brincadeira. Pensa bem antes de casar. Né? Não, eu fui feliz. Nos meus dois casamentos fui muito feliz. Não, e também as experiências que a gente atraiu e viveu foram as experiências necessárias, né? A gente não pode achar que você volta no tempo para... Querer corrigir no final pode até estragar, né? Não, porque o que trouxe aqui foram Foi essa jornada aí, né? Os tropeços, né? E talvez se não tivesse tropeçado, você não teria tanta consciência, né? Mas algum conselho você daria? Ou não falaria nada? Não, talvez eu... Pode também não falar nada. Não, eu falaria assim... naquela época, se importar menos com o que os outros pensam. E ter um pouco mais de confiança no seu poder. Seria isso que eu falaria. Que legal. E, para terminar, se vê daqui 20 anos. Aí você não pode falar nada. Você está só observando. O que você vê? Alguém que tem uma única certeza. Não sabe como vai morrer, mas arrependido não vai. Que legal. Beto, tô cumprindo aqui meu horário, ó. Legal. Maravilha. Queria agradecer demais a sua presença, foi muito legal. Obrigado. Vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo e do canal do Beto, então vá lá, assiste esse vídeo, assiste os outros, eu também vou assistir os outros. Agora que eu percebi que eu não terminei esse aí mesmo, porque a gente se conheceu ontem. Não, o filme é legal. E eu vi correndo aí na madrugada e percebi que não vi o finalzinho. Quero agradecer aqui também a Forasteiro Produções, que nos cede aqui o estúdio. Então, se você estiver precisando de trabalhos audiovisuais, filme, fotografia, desenvolvimento de qualquer coisa relacionada ao audiovisual, procure eles. Vou deixar o link deles aqui embaixo também. Beto, é isso. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu. E até a próxima. Vou te chamar de novo. Vai ser um prazer. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.